A paz do Senhor Jesus, a todos os meus irmãos, a todas as minhas irmãs, a minha boa noite, a todos vocês, a todos de nossa congregação. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Iniciaremos mais um culto, por meio da transmissão ao vivo, por meio da internet. Gostaríamos muito de estarmos por meio presencialmente com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, mas pela infelicidade nós temos que estarmos e sermos prudentes para estarmos na presença do Senhor Jesus de uma forma coerente, de uma forma prudente, para que ninguém se machuque, para que ninguém contraia algum tipo de doença. Por isso que todas as igrejas praticamente estão fazendo seus cultos online. Alguns pastores, alguns cultos nós estamos fazendo na nossa congregação para que nós possamos receber alguns irmãos. Aqueles que nos procuram, aquele que tem nos procurado para que nós possamos ajudar, para que nós possamos abençoar as suas vidas, as suas famílias. E nós temos dado esse respaldo, essa resposta a cada um de vocês. Eu quero dizer aos membros do Jardim Aurora que eu estou à disposição de vocês. Estamos à disposição da sua casa, da sua família, seja para qualquer que for seja a situação. Nós estamos aqui para ajudá-lo, para estar com vocês, para estarmos como se estivéssemos presencialmente. Mas por meio de mensagem nós temos nos conversado, nós temos estado juntos, nas nossas dificuldades e mesmo assim na nossa correria. Para iniciar esse culto, eu estarei falando sobre o tamanho da nossa fé, o tamanho que nós temos diante desse problema que atingiu o mundo. Qual é o tamanho da sua? Qual é o tamanho da minha? Amém? Me perdoe, eu creio que houve algum problema na rede. Eu creio que houve, por isso que nós demos uma estatizada no vídeo. E eu estava falando sobre a fé. Qual é o tamanho da minha e qual é o tamanho da sua fé nos dias de hoje? Naquilo que nós temos passado, naquilo que o inimigo tentou nos oprimir. Será que nós ainda estamos com a fé em Deus, a mesma fé que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador? Será que ela ainda está ardendo no nosso peito? Será que ainda aquele braseiro ainda está no nosso coração? Nós estamos ainda com o coração abrasado pelo amor de Cristo? Hoje eu gostaria de deixar uma palavra para vocês. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você. É você que está em casa. Você, meu irmão, a minha irmã, vocês, irmãos, membros da Jambeiro, do Jardim Aurora, perdão. Quero que vocês se sintam abraçados nessa noite. Eu quero que vocês orem comigo. Eu queria deixar destacado alguns irmãos para que nós estivéssemos orando e entregando eles nas mãos do Senhor Jesus. Que seria o Newton, que seria a Armandina, que seria o Emerson e que seria a Marta, a minha esposa. Eu gostaria que você orasse por essas pessoas junto comigo e que vocês depositassem elas nas mãos do Senhor Jesus, para que haja cura sobre a vida deles, para que Deus tome sobre as tuas mãos, para que o Senhor venha curar e sarar aquilo que está sobre os seus corpos, aquilo que tem deixado abatido, deixado fraco. Alguns estão com psicológico abalado pelo confinamento, por estar sobre as suas casas, mas gostaria que vocês intensificassem as suas orações, intensificassem as orações por esses irmãos, pelo Nilton, pela Dina, pelo Emerson e pela Marta. Não deixe de orar por esses irmãos. E eu vou estar orando junto com vocês. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor Jesus, eu entrego a cada um desses irmãos, a cada uma dessas irmãs, Pai amado, que se encontra enfermos, Senhor Jesus. Nós entregamos em Teu altar, Senhor Jesus, porque nós cremos, Senhor Jesus, no poder da cura. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor pode fazer, Pai amado, o Senhor possa estar restabelecendo, Senhor, a saúde, Senhor, desses irmãos, dessas irmãs. Abençoa, Senhor Jesus, a vida do Emerson, Pai amado. Abençoa, Senhor Jesus, a vida do Newton, Senhor Jesus.
Jesus. Coloca as tuas mãos sobre a sua enfermidade, Pai amado. Abençoa, Senhor Jesus, a vida da nossa irmã Dina, Pai amado. Que o Senhor possa estar curando e sarando a sua vida, Pai amado, de todo mal que está assolando o seu corpo, Pai amado. Nós te pedimos que saia agora em nome de Jesus, Pai amado. Abençoe a vida da Marta, Pai amado. Restabelece a sua saúde, Senhor Jesus. Nós entregamos em tuas mãos, Pai amado. Nós oramos por cada membro da nossa congregação. Nós oramos, Senhor Jesus, por cada obreiro de nossa congregação, por cada jovem, por cada criança, Senhor Jesus. Nós entregamos em tuas mãos, Pai amado. Nós oramos pelas suas famílias, Senhor Jesus. Aqueles que estiverem enfermos, Senhor Jesus, que eles possam ser curados e sarados pelo teu nome, Pai amado. Nós cremos, Senhor Jesus, em tudo aquilo que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas, Pai amado. Abençoa, Senhor, aquele bairro, Senhor Jesus, do Jardim Aurora, Senhor. Abençoe a cada uma daquelas pessoas, Pai amado, que ladeiam aquela igreja. Abençoa aquelas pessoas daquele bairro, Senhor. Abençoe aquelas famílias, Senhor Jesus, cujo eu tenho ouvido a tua palavra, tem sentido, Senhor Jesus, o Espírito Santo sobre as suas vidas, mas que eles possam ser tocados, Pai amado, para que eles possam se entregar sobre a tua casa, Pai amado. Nós oramos, Senhor Jesus, pelos nossos pastores, nós oramos, Pai amado, pela vida do nosso pastor Marcos, pela sua esposa, Pai amado. Abençoa os seus filhos, Senhor Jesus, põe as tuas mãos sobre a vida de cada pastor, Senhor Jesus, de nossas congregações, Pai amado. Abençoa a vida de cada um desses homens que tem levado a tua palavra, Senhor, que não tem esmorecido, Pai amado, que tem fortalecido a tua fé, Senhor Jesus, que tem buscado diante da tua palavra, Senhor, força para continuar, força para buscar, Senhor. Abençoe a cada pastor, Senhor Jesus, de nossas igrejas, o Brasil para Cristo, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar no coração de cada presbíteros, Pai amado, evangelista, missionários, Senhor Jesus, para que eles não parem, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, dê, Senhor Jesus, o discernimento da tua palavra a cada um deles, Pai amado, para que eles continuem buscando, para que eles continuem glorificando o teu nome pela tua palavra, Senhor Jesus. Nós entregamos, Senhor Jesus, a oração dessa noite em tuas mãos, para que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Jesus, a cada pessoa, Senhor, que tem nos procurado, a cada jovem, Senhor Jesus, que tem nos procurado, Senhor, que meio dessa pandemia, Pai amado, tem entregado as suas vidas sobre aquela igreja, Senhor Jesus, tem nos procurado, Senhor, para aceitar Jesus, Pai amado. Nós somos gratos por Ti, Senhor Jesus, somos gratos pela Tua misericórdia e por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas, Pai amado. Nos abençoa nessa noite, Senhor Jesus, que não seja eu, mas que seja a Tua palavra, Senhor Jesus, que nós possamos estarmos falando nessa noite, Pai amado, para a nossa edificação, para edificar as nossas vidas, para edificar os nossos corações, Senhor Jesus. Nos dê entendimento nessa noite daquilo que o Senhor irá revelar aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Eu confesso a vocês que no meio de tudo isso nós não temos parado. Eu tenho trabalhado todos esses dias na minha vida circular normal. Eu tenho estado no meu serviço, mas eu tenho sentido muita falta de estar com vocês, os irmãos da nossa congregação, os nossos irmãos da nossa regional, os nossos pastores, aqueles bate-papos que nós temos, aquela comunhão de irmãos, de pastores que nós temos e tem nos fortalecidos. Eu creio que tudo isso irá passar. Há um louvor que diz que vai passar. Eu sei que tudo isso vai passar e nós passaremos por essa dando glória a Deus. Nós passaremos por essa para colocar as nossas vidas novamente no altar do Senhor Jesus. Não que elas estejam saído, mas que muitas pessoas se enfraqueceram, se afastaram um pouco, porque nós sentimos, porque muitas poucas delas nos procuram, muitas poucas delas estão preocupadas com o seu habitat sobre o seu lar. Mas não tem, a minha preocupação maior que não tem buscado para a sua edificação, não tem se edificado a sua vida com os seus filhos. Eu creio que isso foi um ensinamento para todos nós, para que nós possamos estarmos com a nossa família unida, reunida. Aquelas famílias que perderam o seu valor tradicional de estar junto, jantando, almoçando e
orando até, né, irmãos, que muitos deles perderam essa essência. E eu creio que voltou toda essa essência de novo. Eu creio que as igrejas, que tudo isso passar, as igrejas irão se fortalecer mais. As pessoas estarão fortalecidas e todas elas irão falar: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Então vamos à palavra do Senhor Jesus, que assim eu estive me perguntando, e eu conversei até com os amigos meus, pastores. Falei, meu irmão, o que acontecerá com a fé desses irmãos? Será que a fé de alguns irmãos, será que foram abaladas por tudo isso, por esse confinamento que nós estamos tendo sobre as nossas casas? Às vezes nós vimos sentimentos frios de irmãos, não tem mesma eloquência como estavam nas igrejas. Eu creio que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser o mesmo, hoje, amanhã e eternamente. Nós precisamos ser o mesmo também na nossa casa, no trabalho, na igreja. Então, se a gente tem aquele fervor dentro da igreja, a gente também precisa continuar com o fervor dentro da nossa casa. A gente precisa continuar com fervor no nosso trabalho, baseado na palavra de Deus, guardando ela sobre o nosso coração e tendo a mesma coisa que Deus nos deu, que é o amor uns com os outros. Amém? Então, o título daquilo que eu vou falar para vocês: qual é o tamanho da sua fé nos dias de hoje? Qual é o tamanho que tem alcançado? O que nossa fé tem alcançado nesses dias de hoje, do confinamento, que nós não podemos sairmos para a rua, que muitos dos irmãos não podem mesmo pela sua saúde debilitada, pela sua baixa imunidade. Muitos deles eu aconselho, não saiam mesmo. Por favor, fiquem nas suas casas, mas continue buscando, continue orando, continue jejuando, continue com a sua família reunida, buscando a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina sobre a importância da fé na vida dos servos de Deus. É uma coisa tão importante, irmãos, que eu acho que ela é primordial em todos os momentos da nossa fé cristã na presença de Deus. É a fé que nós temos. Podemos ver que Jesus Cristo, em diversos momentos, questionando os seus discípulos por causa da falta dela ou por terem em pouco uso. Tem muitas pessoas que perderam a sua fé, tem muitas pessoas que têm fé, mas têm usado muito pouco. Tem duvidado muito daquilo que Deus pode fazer sobre as suas vidas. Tem duvidado da sua crença, daquilo que Deus já nos revelou, já colocou sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Tem muitas pessoas que se colocam em dúvida, se colocam em xeque aquilo que Deus nos deu como a nossa única razão de vida, é a nossa fé. E através da fé nós podemos perceber, iremos perceber que algumas coisas podem ser mudadas sobre as nossas vidas. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pouca fé? Isso aí está em Mateus 8, 26. Jesus perguntou: por que estão tímidos, homem de pouca fé? Jesus, inclusive, profetizou que nos últimos tempos a fé das pessoas estaria tão em falta que seria difícil achá-la. Há momentos que nós vemos pessoas entre nós, entre nossos irmãos, na nossa família. Há momentos que nós chegamos nesse patamar. Alguns irmãos têm faltado com a sua fé, têm duvidado daquilo que Deus pode fazer sobre as nossas vidas. Têm olhado para as suas coisas e têm esquecido daquilo que Deus realmente pode fazer. Tem pessoas que têm confiado em homens, cavalos, têm confiado no braço na força do seu braço, mas não têm confiado em Deus, na fé, naquilo que nós professamos diante de Deus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso está escrito lá em Lucas 18, 8. Será que quando Jesus voltar, será que a nossa fé será a mesma de quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador? Eu não vou dizer para você que haverá momentos em nossas vidas
que haverá algumas dúvidas. Mas a palavra de Deus na palavra de Deus tem algo que nos esclarece sobre as nossas dúvidas. Na palavra de Deus tem algo que abre os nossos olhos para as nossas dúvidas. Na palavra de Deus nos fala aquilo que nós devemos confiar para não termos dúvidas. Não que nós nunca sejamos pessoas errôneas, pessoas que nunca poderão perder a sua fé. Com certeza, chegará um momento em nossa vida que nós titubearemos, nós cansaremos, olharemos para trás, onde não deveríamos olhar, onde não poderíamos olharmos para trás. Mas infelizmente, pelo acaso da vida, iremos ainda olhar para trás. Iremos ainda ter o sentimento de impotência, de não poder fazer nada, de não acreditar em mais nada. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias de nossas vidas. Tiago também falou de uma fé morta, aquela fé que não tem frutos. Vejamos nós assim. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. 26. Você já viu um corpo sem um espírito? Não, né? Você já viu uma fé sem obras? Tem bastante. Mas eu queria falar para vocês, e para mim também, que serve muito para mim. Não adianta eu ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e não confiar em Deus. Não adianta eu falar que eu confio no Senhor, que tudo aquilo que Ele pode fazer na minha vida vai me abençoar. Se eu não tiver um pouquinho de fé, se eu tiver dúvida no meio desse caminho, no meio do percurso, se eu tiver alguma dúvida, essa fé é inútil. Eu queria falar sobre alguns comportamentos para que nós possamos manter a nossa fé. Isso tudo que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, ele está na Bíblia Sagrada. Eu estudei, procurei e pedi direção de Deus para que falasse para mim, por causa, irmãos, que tem muitas pessoas sedentas da palavra de Deus nos dias de hoje. Mas também tem muitas pessoas perdendo a sua fé. Tem muitas pessoas que têm um conhecimento elevadíssimo, que conhece a palavra de Deus de ponta a ponta, que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas estão perdendo a sua fé nos dias de hoje. Então, eu gostaria de falar para você nessa noite, que nós não podemos menosprezar as nossas dúvidas. Jamais nós podemos menosprezar. A dúvida, ela é contrária da nossa fé. O que sempre aprendemos. Quando Jesus morreu, muitos dos seus discípulos ficaram com muitas dúvidas. Não ficaram, irmãos? Vocês que conhecem a palavra de Deus, nós que lemos a palavra de Deus, sabemos que os discípulos, naquele momento, eles se sentiam sem saber o que fazer. Alguns negaram a Jesus, outros falavam que não conhecem, mesmo se vestindo, mesmo parecendo com o mestre, negaram a sua fé. Muitos tinham dúvida do que fariam, se continuariam ou se parariam no meio do caminho. Mas Jesus nos esclarece e fortalece a fé deles. Ele esclareceu aqueles discípulos que tinham perdido a sua fé, que estavam em dúvida. Mesmo assim, Jesus esclareceu e fortaleceu a fé deles. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Está lá em Lucas 24, 25. Jesus não menosprezou as dúvidas dos seus discípulos. Antes fez questão de resolvê-las dando o entendimento. Lá em Lucas vai falar sobre o entendimento que Jesus deu aos seus discípulos para que eles não perdessem a sua fé. Nós não precisamos nutrir a nossa mente. Muitas pessoas associam fé
ao sentimento. Irmãos, o nosso sentimento, ele é falho. O nosso sentimento, muitas das vezes, ele nos prega uma peça. Porque se nós confiarmos no nosso sentimento, nós perderemos com certeza a nossa fé. É uma associação perigosa nós compararmos o nosso sentimento com a fé. Só uma pessoa tem a sua fé alicerçada em sentimento. Essa pessoa tem uma fé extremamente frágil. Se nós associarmos a nossa fé ao sentimento, a nossa fé ela é frágil e sempre será frágil. Porque muitas das vezes nós somos sentimentais. Principalmente nós, que sabemos o valor do amor para com o próximo. Principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus. Quando eu falo nós, são todos nós. Não é só os pastores, não é só os presbíteros, diáconos. É todos nós que conhecemos a palavra de Deus. Que entendemos que a palavra de Deus é o amor. Que entendemos que nós precisamos amar o próximo. Que entendemos que nós precisamos cuidarmos do nosso irmão para que nossa fé seja edificada, para que nós tenhamos força naquilo que Deus nos deu sobre as nossas vidas. Não adianta termos fé sem fazer as obras. Não foi isso que eu disse há pouco? A fé é forte, ela é baseada nas coisas que raciocinamente nós cremos. A fé, quando ela tem um alicerce baseado, um alicerce firme, é quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. É quando nós colocamos o Senhor sobre o centro da vontade das nossas vidas. Nós colocamos o Senhor como o caminho para as nossas vidas. A nossa fé, ela é baseada em alicerces seguros. Alicerce onde nós possamos viver e sabemos e temos a certeza que jamais cairemos. Se a nossa fé estiver baseada em sentimentos, facilmente iremos desistir daquilo que Deus nos preparou. Aquilo que nós colocamos fácil em nossa vida, nós desistimos fácil também. Porque para nós alcançarmos o reino do céu, para nós ganharmos esse galardão, não é fácil, não será fácil, jamais será fácil. Nós buscarmos a Deus sem passar pelo deserto, sem passar por uma provação. Não seria fácil, jamais será fácil. Não tem comunhão solidária com Deus. Irmãos, eu queria falar sobre, nessa última parte, sobre a comunhão. Uma comunhão que nós precisamos para que a nossa fé ela tenha um firme fundamento. Para que a nossa fé ela esteja baseada naquilo que Deus tem para as nossas vidas, até quando Ele vier buscar a sua igreja. E a sua igreja não é aquelas paredes onde nós congregamos. A igreja sou eu, a igreja é você. Quando falaram que as igrejas estariam fechadas, ficaram chateadas, muitas pessoas ficaram escandalizadas, muitas pessoas fechou. A igreja não fecha nunca. A igreja do Senhor Jesus, ela não fecha nunca. A igreja continua aberta. Nós continuamos louvando, glorificando. Nós continuamos pregando. Nós continuamos falando do amor de Deus. Continuamos amando os nossos irmãos, preocupados com os nossos irmãos. Nós continuamos com a igreja aberta. E o Espírito Santo está sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. O Espírito Santo está sobre o nosso coração. A igreja do Senhor Jesus, ela não fecha. A nossa fé está baseada na presença de Deus. A nossa fé está baseada estando na presença de Deus. Eu chamo de comunhão solidária aquele que tem tempo com Deus. É uma comunhão que nós precisamos ter. É tempo de relacionar-se com Deus, olhar nos olhos. Sabe o que é quando nos olhos do seu irmão, você sente uma alegria, quando você pode olhar firmemente e saber que aquele irmão, pelo seu olhar, ele está precisando de algo, ou ele quer falar algo, ou ele tem algo para te oferecer apenas com um olhar. Assim é Deus comigo, assim é Deus com você.
Como é que está o seu particular com Deus? Como é que está o nosso particular com Deus? O que que nós temos no nível, nosso nível de aproximação com Deus? O que que nós temos levados ao Senhor Jesus? Quarentena, nesse tempo todo, será que a nossa fé perdeu porque nós perdemos a comunhão com Deus? Irmãos, orarmos na igreja com todos é maravilhoso. Não há alegria maior no nosso coração. Orarmos com os nossos irmãos, com o nosso parente dentro do nosso lar é maravilhoso, é poderoso, irmãos. É sentir a presença dentro da nossa casa. Mas falar com Deus, como nós conversamos entre um e o outro, irmão. Nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos de agradecer a Deus. Nós precisamos falar com o Pai, falar os nossos problemas, olhar nos olhos do Senhor, os olhos espirituais. Nós precisamos nos colocarmos diante de Deus, colocarmos as nossas orações, aquilo que nos persegue, aquilo que nos machuca, a nossa enfermidade, nós precisamos colocarmos nas mãos de Deus. Nós temos o livre acesso, você tem o livre acesso com o Pai. Nós precisamos nos atentarmos sobre isso. Nós precisamos de um momento com Deus. Eu já vi algum título assim, algum pastor falando o momento seu com Deus. Qual é o momento meu com Deus? Qual é o momento seu com Deus? Será que aquele cantinho lá no seu quarto, como eu estou aqui, será que é esse cantinho aqui? Será que Deus tem passado e tem falado comigo? Será que é aquele lugarzinho onde você fica, onde você costuma falar com o Pai, aonde você costuma sentir a presença do Pai, será que Ele tem falado com você? Oh, meu Deus! Ele tem falado comigo. E eu creio que Ele tem falado com você. Eu creio na Mandalabassuri Andarabás. Eu creio que a presença do Senhor Jesus está sobre a sua vida. Eu creio que o Senhor Jesus está falando com você nesse momento. Eu sei que a presença do Senhor Jesus está sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu sei que o Senhor sabe da sua necessidade, daquilo que você precisa entregar ao Senhor Jesus. Não perca a sua fé. Continue buscando a sua fé. Entregue a sua fé nas mãos do Senhor Jesus. Se coloque nas mãos do Senhor. Se coloque na presença de Deus, busque ao Pai, tenha um relacionamento com o Pai, busque a Ele a cada dia mais, não deixa que nada venha ofuscar. Esse tempo que nós estamos dentro do nosso lar, vendo vídeos, vendo brincadeiras, assistindo televisão, nós precisamos fortificar, e depois que tudo isso passar, o que nós temos para oferecer para os nossos irmãos? O que nós temos para oferecer para aqueles que estão sedentos da palavra de Deus? Será que a nossa fé ainda continua a mesma? Será que nós temos orado? Será que nós temos buscado? Será que nós temos se colocado na presença de Deus? Oh, Deus maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Não perca a sua fé. Não deixe de se colocar na presença do Senhor. Nós temos irmãos que estão por falta de relacionamento com outros irmãos, de estar falando com os irmãos. Tem pessoas que estão ficando doentes, sem ter doença. Tem pessoas que estão ficando doentes da mente, sem ter doença por causa do confinamento. Irmão, irmã, jovem, manda uma mensagem para o seu irmão, liga para ele, liga para ela, convide-o para orar, mesmo que seja dentro do seu lar, faça uma videoconferência, conversa com seu irmão, com a sua irmã, conversa com o seu obreiro, conversa com o seu pastor, se entregue às coisas de Deus, se coloque na palavra de Deus, se coloque na brecha de Deus. Não deixe que outras brechas se abram sobre as nossas vidas, porque quando tudo isso terminar, irmãos, nós precisamos estarmos fortalecidos. Nós, Igreja do Senhor, nós precisamos estar ali para estar fortalecendo outras pessoas, para entregar a palavra de Deus, o alimento espiritual. Da mesma forma que eu preciso. Eu sei que você precisa da oração de todos. Então vamos nos unir. Vamos buscar a Deus constantemente. Vamos
pararmos de buscarmos outras coisas, vamos colocarmos as nossas vidas no altar de Deus, vamos colocarmos a nossa família no altar de Deus, vamos ter mais relacionamento com o Pai. É tão maravilhoso quando nós buscamos, nós enchemos da presença de Deus. Aquilo que talvez esteja sobre o meu corpo, sobre o seu corpo, como uma doença, como algo que está sobre a nossa vida, talvez seja psicológico. Talvez seja que aquilo que a mídia está mostrando, aquilo que está falando. Então, às vezes, você com uma tosse, ó, algo tão pequeno, você acha que você está doente e nós nos entregamos pelo nosso psicológico. Por que nos entregarmos ao Senhor? Nosso Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que cura, liberta, que tem colocado as mãos sobre as nossas vidas, que tem guardado as nossas vidas. A palavra de Deus é maravilhosa. Jesus nos ensinou algo impressionante sobre a nossa fé, que fala assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Sem Deus, nada há de fazer. Sem Deus, não fazemos nada. Sem Deus, os nossos projetos se frustram. Sem Deus, o nosso casamento, ele não é baseado em um alicerce. Deus acima de tudo em nossas vidas. Deus acima de qualquer coisa na nossa vida. Tem que ser o primeiro, não o meio, não o último. Deus é o primeiro em nossa vida. Porque quando nós acordamos, nós temos que glorificarmos a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia na presença do Senhor, por mais um dia com saúde, porque Ele tem nos guardado mesmo quando nós não percebemos. Ele tem tirado situações de nossas vidas quando nós nem sabemos que isso aconteceu conosco. Deus nos ama, Deus te ama, Deus ama tanto que entregou o seu Filho Jesus Cristo, para que morresse lá na cruz, por mim e por você. Deus nos ama tanto, que Ele está todos os dias falando em nosso coração, para que nós fortalecêssemos a nossa fé, porque nada podeis fazer sem mim. Nada. E por fim, achar-se que nunca vai perder a fé. Muita gente se acha que são bons, que nunca negarão as suas convicções. Eu prefiro ser como o apóstolo Paulo, que sabia que precisava, antes de tudo, ser humilde e dependente de Deus. Olha aí mais uma vez o apóstolo Paulo falando. Ele sabia que ele precisava ser humilde e dependente de Deus. Não adianta eu bater no peito e falar que eu nunca vou perder minha fé. Eu conheço a minha vida, eu conheço o meu coração, eu sei o que eu penso. Mas o apóstolo Paulo, ele nos diz ao contrário. Ele fala para nós sermos humildes e dependentes de Deus. Sermos humildes e dependentes de Deus. Senão corria sério risco de ter problemas. Em 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: pois não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam-se a si mesmo, mas estes, medindo-se, comparando-se consigo mesmo, mostram não ter entendimento. Aquele que não busca Deus, aquele que compara, aquele que para e pensa: será que eu consigo? O seu eu, o nosso eu é o nosso pecado. O nosso eu é o nosso erro. O nosso eu é o maior dos nossos erros. Porque se nós colocarmos Deus, o meu Deus é que me fortalece. O meu Deus é que me dá vitória. O meu Deus é que me dá graça. O meu Deus é que me traz esperança de dias melhores. O meu Deus que está sobre a minha vida, que está na frente, que vai na minha frente todos os dias, até o fim da minha vida.
Então eu deixo essa palavra a vocês também, porque muitas das vezes nós sentimos cansaço, ficamos abatidos, mas não podemos perdermos a fé. Não podemos olharmos para o lado. Nós precisamos confiarmos em Deus, mesmo que nós ficamos de uma forma que as pessoas olham e vê no nosso semblante. Vai aguentar? Será que ele vai passar por isso? Será que lá no final ele vai dar glória a Deus? Ele vai glorificar a Deus e Deus vai fortalecê-lo? Nós sabemos que sim, porque a nossa confiança está em Deus. Aquilo que nós precisamos entregarmos está nas mãos do Senhor Jesus. Nesse final desse culto, dessa palavra que nós deixamos a vocês, eu gostaria que os irmãos, na nossa oração, orasse pela nossa irmã Val, a esposa do nosso querido Márcio Marques, a missionária Val, a qual estava conosco. Ela está adoentada, ela está enferma. Como os irmãos sabem, ela trabalha no hospital. E nós cremos na cura do Senhor Jesus dela. Então, nesse momento de oração, eu gostaria que você orasse junto comigo. Orasse pela irmã Val, missionária Val, pela Marta, pelo Emerson, pela Dina e pelo Nilton. E como nós costumamos dizer, né, irmãos, não é nem um jargão, mas é algo que eu aprendi. Quem precisa de oração? Eu e a minha casa. Quando a gente aprende algo, quando a gente coloca esse algo nas vidas, como nós não esquecemos jamais. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos nesse momento, Senhor Jesus, e te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa palavra, de sabermos, Senhor Jesus, que nada vai abalar a nossa fé, que nada vai abalar aquilo que nós professamos a Ti, que nada vai abalar aquilo que nós temos, Senhor Jesus, aquilo que nós temos sobre o nosso coração, Senhor, que nada irá abalar, Senhor Jesus, a convicção, Senhor Jesus, de dias melhores sobre as nossas vidas, porque nós deixamos as nossas vidas no Teu altar, e sabemos, Senhor Jesus, que ali são o alicerce, Pai amado, onde nós podemos confiar. Senhor Deus e Pai, abençoe, Senhor, a missionária Val, abençoe a vida do Márcio, Senhor Jesus, põe as Tuas mãos sobre a vida do Emerson, Pai amado, para que ele possa ser curado e sarado, Senhor Jesus. Oh, Pai querido, intervenha sobre a vida da nossa irmã Dina, Pai amado. Põe as Tuas mãos sobre a vida do Nilton, Pai amado. Que o Senhor venha entrar, Senhor Jesus, com providência sobre a saúde dele, Senhor Jesus. Abençoe a vida da Marta, Senhor Jesus. Abençoa cada um dos nossos irmãos de nossa congregação. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão nesse momento sobre os seus lares, orando com as suas famílias, Pai amado. Abençoa cada pastor. Abençoe o nosso pastor regional, Senhor, nosso pastor Marcos, a Bia, Senhor. Abençoe seus filhos, Senhor Jesus. Põe as Tuas mãos sobre a vida de cada um deles, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a cada igreja, Senhor, do nosso país, Pai amado. Independente da placa que está sobre a sua igreja, abençoe a cada pastor que tem pregado, que tem feito a obra, que tem falado do Teu amor, Senhor Jesus. Abençoe a cada uma dessas famílias, Pai amado, a cada estado brasileiro. Abençoe, Senhor Jesus, o nosso presidente. Abençoe as pessoas que estão, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Pai amado. Aquelas que o Senhor colocou para estar, Senhor Jesus, governando, Senhor, esse país, Pai amado. Nós entregamos o nosso país em Tuas mãos. A cada médico, Senhor Jesus, a cada enfermeiro, a cada pessoa que está à frente do trabalho, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar a cada uma dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor venha livrar de todo mal, Senhor Jesus. Põe as Tuas mãos sobre as suas vidas, sobre as suas casas e as suas famílias. É o que nós te pedimos e te agradecemos, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe e os guarde. Domingo nós estaremos às 18 horas em nossa congregação Jardim Aurora. Eu estarei lá, estarei recebendo alguns irmãos estarão lá na nossa congregação, alguns serão atendidos e nós estaremos lá para atender os irmãos e fazer o nosso culto online.
Amém? Eu quero deixar um abraço a todos. Quero dizer que estou muito feliz em poder estar orando, estar participando, estar entregando a minha vida no altar de Deus e estar à disposição de cada um de vocês, irmãos. Eu estou aqui. Eu estarei sempre com vocês naquilo que vocês precisar. Deus abençoe e os guarde. Tenham uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus.